4, versículo 14. Agora, portanto, temei ao Senhor e o servi com sinceridade e em verdade. Ponde de lado os deuses que os vossos pais serviram do outro lado do rio e no Egito, e servi ao Senhor. E se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei neste dia a quem servireis, se aos deuses que os vossos pais serviram do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra irão habitar. Porém, quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Amém? Poder sentar, meus irmãos. A Bíblia Sagrada nos apresenta Josué, logo ali no início do livro de Êxodo. Josué, quando ele é nos apresentado na Bíblia Sagrada, ele era ainda muito novo. E nós não sabemos por qual motivo que Moisés o escolheu. Porque quando cita Josué, já cita como auxiliar de Moisés. Nós não sabemos a história de Josué, como era a família. Nós temos aqui duas irmãs falando sobre suas famílias, seus traumas. Nós não sabemos como que era a família de Josué quando ele era criança, adolescente, jovem. Não sabemos se ele viveu traumas, dificuldades. Mas o que nós vemos é que Josué se tornou um grande amigo de Moisés. E aprendeu, olhando para aquele homem chamado Moisés, o que era liderar, o que era ser um guerreiro. E Moisés começou a investir em Josué. Quando tinha problema, Josué, vai lá resolver. Tem amorreu, tem Malequita, tem Baraque, resolve. Lute as guerras do povo, você é o capitão do exército. E com isso Josué foi sendo forjado por Deus, através das mãos de Moisés, e se tornou um guerreiro espetacular. Se fôssemos fazer uma analogia, uma comparação com o tempo de hoje, seria um excelente dirigente de congregação, líder de departamento, líder de secretaria de igreja, um homem que chegava no culto público e não precisava fazer muito esforço para se destacar. Logo ele era destacado na multidão, porque aprendeu desde novo a se apresentar bem, a entrar e sair com maestria. Mas quando nós chegamos em Josué capítulo 24, nós vemos o outro lado de Josué que até então não tinha sido revelado. Josué, pastor Anderson, não era somente um bom guerreiro, um bom amigo de Moisés, um bom aprendiz. Josué não era somente um homem que se destacava pela sua liderança, pela sua capacidade de guerra. Nós vamos ver aqui no capítulo 24 de Josué que ele também era um bom pai de família, que ele também era um bom pai para os seus filhos, que a sua casa era bem administrada, tanto quanto era o povo de Israel. Porque o que nós estamos vivendo hoje, irmãos, são pessoas que estão vivendo de aparência dentro da casa do Senhor. São grandes heróis quando estão no púlpito ensinando para vocês. São grandes heróis ou heroínas quando estão liderando o departamento. E eles até aproveitam essa posição de liderança, esse acesso ao microfone, para passar uma ideia de que tudo está bem com ele e com a casa dele, de que a esposa está bem com ele, de que o esposo está bem com ele, de que os filhos estão bem com ele. Mas quando nós, irmãos, começamos a entrar dentro da casa desses homens e dessas mulheres, e começamos a ouvir notícias sobre coisas que acontecem lá entre quatro paredes, nós começamos a ver que não é bem aquilo que a gente vê no culto da igreja quando ele pega o microfone para falar, que não é bem o que acontece quando ele pega o microfone para louvar, ou quando ele vem reunir o departamento para falar. Oh, meu irmão, entenda uma coisa: vale a pena servir ao Senhor na casa dele, vale a pena liderar os departamentos da igreja, vale a pena ser obreiro da casa do Senhor. Isso tudo é importante, mas nada disso terá sentido se a tua casa também não for um lugar de bênção, se lá dentro do altar e na porta Deus
Eu lembro o pastor Anderson, não sei se o irmão já foi convencionado, ainda não, mas vai chegar lá. Eu lembro em 2002, quando eu fui ordenado ao Santo Ministério, estava diante da banca examinadora para fazer a prova oral. Hoje é muito mais fácil, irmão. Hoje não precisa ir na SEAD fazer curso de um ano inteiro, como eu, pastor Josias Romualdo, Wilson Borges, irmão Daniel, pastor Francisco, padre pastor Paulo. Era todo de 15 dias ali, colocava aquela turma no meu carro, Santana Preta, que tinha até medo de entrar numa favela do Rio Batido, e de 15 dias a gente ia lá, e tinha que ficar um sábado inteiro lá na SEAD, desde manhã até a tardinha, voltar à noite, e a gente era ensinado diversas matérias. Aí quando a gente estava pronto para ser ordenado, fomos para a avaliação. Primeiro fizemos uma prova escrita, mas durante esse ano inteiro estávamos sendo analisados, investigados pela comissão, para ver se tinha problema dentro de casa, para ver se tinha dívida no fórum, para ver se os vizinhos gostavam da gente. E depois nós fomos fazer uma prova, fizemos a prova escrita, e depois nós fomos individualmente perante uma banca examinadora de 3 pastores carrancudos, que nem levantavam a cabeça para falar com a gente, e falavam assim: senta aí, vamos fazer uma pergunta. Estavam testando a gente para ver se a gente tinha autocontrole, domínio próprio. E eu sento, e o pastor mais velhinho olha para mim e fala: discorra aí sobre os 3 pilares da vida de um obreiro: Deus, igreja e família. Fala aí sobre esses 3 pilares. Eu sabia, irmão, que tinha uma pegadinha ali. Sabe por quê, pastor Anderson? Porque ele falou: discorra sobre Deus, igreja e família. Ele deixou a família por último, e eu logo me atinei para aquilo que eu havia lido a vida inteira: que, irmão, não vale a pena colocar a igreja na frente da família. Igreja é bênção, irmão. É bom estar aqui, é bom cumprimentar a paz do Senhor, mas dentro da tua casa também, a tua esposa deve te dar a paz do Senhor e sentir a alegria de estar com você. Eu falei para ele: pastor, eu posso discorrer sobre Deus, família e igreja? Ele falou: meu filho, pode, porque você acertou. É Deus em primeiro lugar, e depois de Deus vem a sua família, e depois vem a igreja. Não adianta ir para conquistar o mundo inteiro e perder a sua esposa, e perder o seu esposo, e perder os seus filhos. Não adianta pregar aqui, irmão, e Deus vai arrebatar a igreja e fogo descer, mas dentro de casa a minha esposa ser infeliz, dizendo: olha, aquilo que ele prega no púlpito, ele não vive dentro da sua casa. Os meus filhos vão vir pregando e falando: papai não é aquela pessoa boa que está no púlpito. Não adianta, irmão, você ser querido dentro da igreja, da 4 paredes, mas dentro da tua casa, o teu filho e a tua filha nem poder parar para conversar com você. E Josué está ali, irmão, já velho, quase 110 anos de idade. Ele sabia, Dudu, que faltava ali pouco tempo, pastor, antes, para ele fazer mais qualquer coisa. Durante a sua vida inteira ele foi preparado para ser um guerreiro. Quando Moisés morre, ele assume liderança, e em 5 anos ele conquista toda a terra prometida para as tribos de Israel. Aleluia. Mas algumas tribos cananéias foram deixadas lá. E lá em Deuteronômio nós vamos saber a razão pela qual Deus poupou umas poucas tribos ali em Canaã, alguns filisteus, alguns amorreus. Era para testar a fidelidade do povo, é para ver se o povo ia ser fiel depois que a bênção chegasse na mão dele. Porque, meus irmãos, tem famílias em crise que, enquanto a luta está batendo a porta, tudo vai bem com a oração, tudo vai bem com o jejum, tudo vai bem com a Bíblia Sagrada. Ele lê, ele jejua, ele vem para as campanhas, ele dobra o joelho, o pastor convoca para a oração primeiro a chegar. Mas quando a bênção chega, quando o maná chega, quando o mel começa a brotar, quando tudo estava bênção, ele se esquece do Senhor. A família dele esquece, já não ora mais, já não para mais para ler a Bíblia, já não chega mais cedo no culto da casa do Senhor. Oh, meu irmão, não seja negligente. Quando a bênção chegar à tua porta, do mesmo jeito que você estava na luta, esteja também, quando a bênção chegar, adorando a Deus, tendo Ele em primeiro lugar, tendo Ele no
lembram o que Deus fez por vocês. E é interessante, irmão, cada detalhe da Bíblia tem que ser observado. Se você observar no início do capítulo 24, a Bíblia diz que Josué convocou as tribos de Israel. Não fala que ele convocou uma nação, não fala que ele convocou um povo, ele convocou as tribos, e na tradução original ele convocou os clãs em Israel, ele convocou as famílias de Israel, ele convocou os núcleos familiares de Israel, sabe, para falar o quê? Para falar, olha, vocês se lembram de quando nós saímos do Egito, vocês se lembram o que Deus fez, como ele cuidou da gente, irmão, quando nós estávamos ali no deserto durante 40 anos, não faltou comida, não faltou água, não faltou peixe, não faltou carne, não faltou maná, não faltou saúde, as roupas não envelheceram, nossos pés não incharam, Deus cuidou de nós. Mas agora preste atenção, porque daqui a pouco eu já não estarei mais aqui, e vocês vão terminar de conquistar a terra que o Senhor prometeu. Mas entenda, ali tem amorreu, ali tem filisteu, e se vocês se esquecerem de Deus, Deus vai se esquecer de vocês. E quer saber uma coisa? Eu falo agora aqui, vocês escolhem a quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa vamos permanecer servindo ao Senhor. Tem hora, irmão, que nós precisamos romper. Tem hora que nós precisamos chegar e falar, quer saber, não dá mais para conviver com fulano de tal, não dá mais para conviver com ciclano, não dá mais para frequentar as mesmas rodas, as mesmas mesas, os mesmos lares que nós frequentávamos antes. Esse dia eu falei para minha esposa, determinado grupo tentou aproximar de nós de novo, algumas famílias. Eu falei, minha filha, não dá mais, aquela fase foi pronta para aquela época, mas hoje nós estamos em outro patamar, em outro nível, em outra dimensão, é outra realidade. Se nós voltarmos a ter comunhão, aqueles mesmos probleminhas vão voltar, aquelas mesmas questões vão voltar, e não dá mais, não dá mais. Eu já jejuei demais, já orei demais, já li a Bíblia demais, para andar para trás com a minha família. Eu quero avançar com a minha casa, mas não tenho que romper. Josué sabia que as famílias de Israel iriam se desviar depois da partida dele. E o livro de Juízes é claro ao revelar isso para nós. Eles se perderam tão rápido, meu irmão, que a Bíblia chega a falar no livro de Juízes que cada um fazia o que dava na telha, cada um fazia o que queria. Mas Josué falou, vocês vão e façam o que vocês quiserem, mas eu e a minha casa nós vamos servir a Deus. Para falar um negócio desse tem que ter liderança, irmão. Para você chegar na frente de todo mundo com a sua família do lado e falar, nós vamos ser diferentes, você tem que ser exemplo, a sua vida moral tem que ser ilibada, a tua família tem que acreditar que aquilo que você está falando é verdade, e senão ninguém vai acreditar. Porque o que mais temos hoje, irmão, é gente chegando nos púlpitos das igrejas, nos microfones das igrejas, chegando na igreja e falando da boca para fora aquilo que o coração está muito distante, meu irmão. Realidades que não são vividas na verdade dentro das suas casas, e tem pessoas que engolem isso, que aceitam isso. Oh, irmão, peça a Deus para te dar discernimento do Espírito, e você vai ver que nem sempre Chico é igual a Francisco, pastor. Tem hora que as coisas são tratadas de forma diferenciada, infelizmente. Mas a minha pergunta é para você, é para a tua casa. Você vai permanecer servindo a Deus, você vai permanecer fiel a Deus. Então seja abençoado, seja abençoada, em nome de Jesus. Aleluia. Josué lança aqui um verdadeiro desafio. É como se ele estivesse dizendo, pastores, obreiros, irmãs obreiras, eu sou diferente de vocês. Isso não é mentira não, pastor. A gente não pode proferir palavra de fé que eles falam que nós somos mentiros. A gente quer ser diferente. Não, irmão. Tem hora, irmão, que a palavra mesmo, como a irmã falou, que tem que profetizar, tem que falar. Minha filha é uma bênção, meu filho é uma bênção, meu marido é uma bênção. Tu pode abrir a boca e falar mesmo com fé, porque pode ter certeza, ninguém vai falar pela sua casa, ninguém
ninguém vai falar com você. Aleluia. Nós estamos vivendo, irmão, um momento de egoísmo muito grande. As pessoas não querem saber do problema do outro, as pessoas não querem estender a mão para ajudar o outro. Esses dias eu estava na rua e chegou um determinado pastor de uma igreja que pertence à nossa coordenadoria e falou assim: pastor, o senhor está tão subido a coordenadoria, o senhor não vai às reuniões mais. Eu falei: irmão, quanto tempo isso dura? Ele falou: tem muito tempo. Por que só agora? Ele não veio se preocupar em conversar comigo, porque se encontrou aleatoriamente comigo. Lá atrás, quando eu dei uma subida na coordenadoria de pastores, por que desde aquela época o irmão não me procurou? Afinal de contas, eu fui presidente da UMAD-NF por 3 vezes, eu fui líder dos adolescentes da UMAD-NF, da nossa coordenadoria por 2 vezes, eu fui diretor da nossa coordenadoria durante muito tempo, fui primeiro secretário, segundo secretário, e de repente eu assumi. Deve ter algum motivo. Por que o irmão não me procurou antes, só agora? Porque se encontrou comigo. Ele ficou sem resposta, mas eu não julgo esse irmão. É porque nós estamos vivendo momentos, irmão, realmente, em que as pessoas não estão mais importando com as outras, e isso até dentro das casas, até dentro dos lares. Mas aqui eu vejo o pastor Anderson, o Josué, preocupado não somente com ele poderia dizer o que, meu irmão? Eu sirvo ao Senhor, e vocês escolham o que vocês vão servir. Mas aqui ele não se preocupou somente com ele se preocupou com a casa dele. Não adianta, obreiro, você está pregando cheio da glória, cheio do poder, e a tua esposa está desviada da presença do Senhor por causa do teu comportamento dentro da tua casa. Não adianta, irmã, você está aqui de joelho no ciclo de oração, orando, mas o teu esposo não sabe quem é você já há muito tempo. Não adianta você ser uma bênção e a tua família está na desgraça, sem ter lugar para se apoiar, sem ter um sacerdote dentro da sua casa. É a tua casa toda que tem que ser abençoada, é o teu lar inteiro. Aleluia. Essa palavra é dura, irmão, mas é necessária. É necessária. Porque tem gente andando lá na frente, a família rastejando atrás para ver se acompanha ele. E ele não está preocupado que a família ande junto com ele. Eu e minha esposa sempre saímos de carro assim, da igreja sede ali, e a gente vê o prêmio ali indo a pé. Ele está lá na frente, a esposa está tentando acompanhar ele, tadinha. Ele está naquela correria, e a mulher com as crianças agarradas tentando andar junto com ele. Ele não quer nem saber se a mulher precisa de ajuda, se os filhos estão cansados e precisam de colo. Oh, irmão, não se preocupe só com você. Lembra que tem uma esposa, tem um esposo dentro de casa. Lembra que tem filhos lá. Filhos, lembre que vocês têm pais dentro da casa de vocês que precisam andar no mesmo passo que vocês estão andando. Quem está entendendo essa mensagem? Josué fala: sou eu e a minha casa. Irmão, isso aqui superou até Moisés. Mas é isso quase não fala da família dele. E quando a família de Moisés é citada para falar de problemas. Sempre quando fala-se da mulher e dos filhos de Moisés, e depois da outra que ele arrumou, fala por causa de problemas. Nisso aqui Josué superou até o próprio líder dele. Porque quando ele fala da casa dele, ele fala: eu e a minha casa estamos servindo a Deus, somos íntegros. Eu assumi a liderança de Israel e não mudou nada. A minha família continua sendo a mesma bênção, a minha esposa continua sendo a mesma bênção, os meus filhos continuam sendo a mesma bênção. Eu hoje tenho quase 100 anos de idade, mas a minha mulher continua na presença do Senhor, os meus filhos estão na presença do Senhor. Eu não fui de galope na frente dele e deixei eles para trás, não. Estamos andando no mesmo passo, no mesmo ritmo, na mesma sintonia, em direção à mesma promessa. Leva a tua casa para o céu, meu irmão. Leva a tua casa para o céu, minha irmã. Leva os teus filhos para o céu. Não se preocupe somente com você, se preocupe com aqueles que estão do teu lado também. Aleluia. Oh, eu sei que você viveu traumas terríveis, mas leva o teu pai e a tua mãe para o céu. Sabe como? Oh, desarmando ele através do perdão, da misericórdia. Afinal de contas, todos nós somos salvos da graça de Deus. Não merecemos nada.
isso, irmão, que a gente cita essa frase, mas a gente não sabe a razão pela qual Josué falou isso. Josué disse isso, pastor Anderson, porque ele sabia dos perigos que haveria em Canaã. Como eu disse aqui, Deus poupou algumas tribos. Durante muito tempo eu questionei com Deus do mundo. Eu falava assim: meu Deus, o Senhor mandava o exército de Israel entrar e matar homens e mulheres, crianças, animais, não sobrar ninguém. O que é isso, meu Deus? Que matança é essa? E algumas vezes na Bíblia nós vamos ouvir falar que isso é guerra santa, quando Deus manda matar todo mundo, até criança. Sabe por quê, meu irmão? Tem povos e nações aí nessa terra que já estão de tal forma corrompidos que nem mesmo a geração pequena tem salvação. Então Deus prefere ceifar tudo para não sobrar ninguém e não perder os pequeninos, do que deixar crescer para ser um novo cananeu, filisteu, que vai se levantar contra a vontade do Senhor lá na frente. E isso aqui é prova, irmão. Depois de 5 anos de guerra, os guerreiros principais de Canaã morreram todos, mas algumas crianças e jovens foram poupados, sabe para quê? Para crescerem e serem tão corruptos quanto eram os seus pais. E Deus poupou aqueles poucos cananeus jovens ali na terra para testar Israel. Então Josué sabia que tinha perigo na terra, tinha gente lá que ia crescer para fazer as mesmas coisas erradas que os seus pais fizeram, e talvez até pior: sacrificar os seus filhos, se prostituírem, adorarem outros deuses e invocarem demônios e entidades malignas. E Israel ia ser lançado no meio desse povo. Então Josué está falando: olha, se vocês agora não decidirem quem que vocês vão servir, lá na frente que vocês não vão conseguir tomar essa decisão, porque agora está tudo bem. Vocês têm terra que manda leite e mel, vocês têm o Jordão cheio d'água, vocês têm os montes Hermon, que é terra fértil para vocês plantarem, não tem inimigo nenhum, porque eu matei todo mundo. Mas entenda, a geração dos corruptos vão crescer, e vocês vão acabar dando a filhos, os filhos de vocês em casamento a eles. Vai ter mistura, e Deus não aceita mistura. Deus não aceita mistura no arraial dos santos, e vocês vão fazer isso. Então tome a decisão agora. E hoje eu estou aqui, irmãos, 2000, 3000 anos depois de Josué, para falar a mesma coisa. Ou as famílias da casa do Senhor tomem a decisão de servir ao Senhor com integridade e por completo hoje, ou não haverá tempo daqui a pouco. Esse mundo não vai suportar mais o bom cheiro da igreja. Eles já não estão suportando, mas vai chegar uma hora que eles não vão aceitar mais nenhuma manifestação da igreja. Você não vai mais poder ouvir hino dentro da tua casa, volume alto, porque alguém vai te denunciar para a polícia por perturbação do sossego. Você não vai mais poder ensinar os seus filhos a andar no caminho do Senhor, porque eles vão falar que em religião, em coisa de fé não se ensina. Isso aí é a opção da criança escolher quando ela ficar grande. Você vai ser proibido de pregar a palavra, vir na igreja. Ou irmão, ou você assume hoje a decisão ao lado do Senhor com a tua casa, ou daqui a pouco é que você não vai aceitar mesmo, porque vai ter perseguição, vai ter morte, vai ter mistura. Você vai ser obrigado a misturar a sua família com a podridão desse mundo. Então a minha palavra para você é: assuma hoje o objetivo, a decisão de servir ao Senhor na tua casa. Coloca ela no altar, porque tem perigo pela frente, tem provação pela frente, tem perseguição pela frente, e não vão perseguir a igreja, não, vão perseguir a famílias. É como você cria o teu filho, é como você se comporta com a tua esposa e com o teu esposo. Esse é o objetivo do mundo, é corromper a casa dos servos e das servas de Deus. Então, ou você assume a posição hoje diante do Senhor da tua casa, ou daqui a pouco não vai ter jeito mais. E Josué está falando: olha, se tem uma hora de tomar decisão, é agora. Tem coisas que não dá para adiar. Entenda uma coisa: tem coisas que não podem ser adiadas. Tem coisas que você pode deixar para tomar decisão depois. Dá tempo. Mas concernente à salvação, concernente à fidelidade a Deus,
concernente à santidade, ou assume posição hoje ou depois, não vai ter jeito não. Esse culto aqui nessa noite é para te confrontar, está na hora de você tomar uma decisão, está na hora da tua casa tomar uma postura diante do Senhor. E é isso que Josué está dizendo aqui, irmão. E sabe qual a segunda razão pela qual ele fala essa frase? Primeiro, porque tinha perigo em Canaã. Segundo, porque ele sabia que se Deus não fosse o centro, irmão, ele não precisava ser mais nada. Tem gente que coloca Deus no cantinho da casa, mas deixa lá, né? Como se fosse o amuleto da sorte. Quando eu tiver com problema, eu esfrego a lâmpada mágica de novo, o gênio aparece e concede meus 3 desejos. Mas enquanto eu não preciso do gêniozinho, deixa ele quietinho lá. Aleluia. Afinal de contas, na terra tem leite e mel. Os cachos de uva são tão grandes que tem que 2 para carregar. Tem bênção. Estou bem empregado. Estou cheio de saúde. Meus filhos estão estudando. Minha esposa está empregada, minha esposa está empregada. Tem tudo muito bem. Tem água correndo do Jordão, do Monte Hermon, inundando o Jordão. Tem terra para plantar, porque a Mesopotâmia era o lugar mais fértil que havia naquela área geográfica ali. E é justamente onde Israel está inserido, entre rios, na Mesopotâmia, lugar fértil, onde plantando tudo dá. Está tudo bem. Então deixa Deus de lado por enquanto. Tem tudo em casa, tem Netflix, tem televisão, tem internet, tem tudo, está tudo beleza. Mas irmão, tem coisa que dinheiro não resolve, tem coisa que amizade não resolve, tem coisa que leite, mel e água do Jordão não resolve, tem coisa que é batalha espiritual. E nessa hora você vai lembrar que colocar Deus no centro. Só que Deus não é bobo. Primeiro Ele vai te testar, primeiro Ele vai deixar você um pouquinho abandonado, mas olhando de longe para você entender que Deus tem que ser o centro da tua casa em toda e qualquer situação. Porque daqui a pouco é isso que vai acontecer. Deus dá um descanso, e Juízes está escrito isso. O povo se acomoda, aí vem ou os midianitas, ou os amalequitas, ou os filisteus, e oprime o povo, e o povo começa a sofrer, deixaram Deus de lado, aí Deus permite a tribulação, aí o povo se sente oprimido, aí clama ao Senhor, aí Deus se lembra do povo. Deus é muito bom, Deus se lembra do povo, aí levanta o Eude, levanta o Jefté, levanta o Baraque e Débora, e vai dando alívio, levanta o Sansão, o Balcão, né? Só pensava com a força do braço, não pensava nada com a cabeça, mas estava lá para libertar o povo. E Deus levanta um, levanta outro, e o povo, irmão, encontra descanso, abandona Deus, coloca Deus no cantinho, coloca a muletinha da sorte lá, a lâmpada mágica lá, e Deus deixa de ser o centro novamente das casas. Aí vem problema, vão pegar a lâmpadazinha mágica e vão esfregar de novo, e o gênio vai aparecer. Ô irmão, cuidado com essa brincadeira de deixar Deus de lado quando tudo está bem dentro da tua casa, porque uma hora pode ser que a misericórdia do Senhor cesse e só a justiça prevaleça. Porque foi isso que aconteceu com Israel. Eles tanto brincaram, que lá na frente, quando eles já eram reis estabelecidos, poderosos, Deus permitiu a divisão do povo. Depois Deus permitiu que os reis se corrompessem, até que chegou um ponto que Deus falou: agora não dá, é cativeiro. 70 anos no cativeiro, 70 anos sofrendo debaixo do jugo dos babilônios. Meu irmão, coloca Deus no centro da tua casa hoje, quando ainda dá tempo dele assumir o controle. É isso que Josué está falando. Olha, o centro da minha casa é Deus. Não vou esperar a doença bater a porta para eu colocar Deus no centro, não. Ô irmão, quando eu falo aqui colocar Deus no centro da casa, não é abrir a Bíblia na estante, deixar ela aberta no Salmo 91 lá, junto com ele, amarelando, não. É todos os dias, como eu faço todo santo dia, é acordar, ir para a minha salinha de oração, entregar a minha esposa, as minhas filhas na mão do Senhor, entregar os meus pais na mão do Senhor, os meus irmãos da esposa, a esposa do meu irmão, as minhas sobrinhas, a irmã e o irmão da minha esposa que estão longe, entregar um por um, nem que seja uma oração de 5 a 10 minutos, mas acordar é a primeira atitude do dia.
dia, Senhor, assuma o controle desse dia, que vá tudo bem com a minha casa, e que se houver alguma luta, que o Senhor esteja na frente, porque o Senhor é colocado no centro dessa casa todo santo dia. Então é isso que Josué está falando, irmão. Deus tem que ser o centro. E por último, Josué sabia que a plena satisfação e felicidade somente existem em Deus. As pessoas estão trocando Deus, irmãos, por um prato de lentilha. As pessoas estão trocando Deus, vendendo a sua primogenitura por nada. As pessoas, eu estou vendo aqui diversas classes de faixa etária de pessoas, crianças, jovens, adolescentes, mais velhos, mais idosos, mais novos, mas as pessoas estão trocando Deus por qualquer coisa, estão trocando Deus pelo dinheiro fácil, estão satisfazendo temporariamente os seus desejos com prostituição, com droga, com bebida, estão, irmão, com um pé no Egito e outro dentro da casa de Deus, estão vivendo uma vida como se nisso houvesse satisfação. Só que Josué está dizendo aqui, olha, isso tudo é passageiro. A verdadeira alegria, a verdadeira felicidade do crente é ter Deus como objeto da sua alegria, como objeto da sua satisfação. Oh, meu irmão, esses dias eu estava atribulado e orando a Deus sobre uma questão, e eu estava falando com Deus e brigando com Deus. Aí o Espírito Santo falou assim: você precisa ser mais amigo de Deus, porque quanto mais amigo de Deus você for, mais alegria você vai sentir no seu coração. Oh, irmão, você não tem noção da alegria, da satisfação que é de ver os filhos andando na presença do Senhor, de ver a sua casa servindo ao Senhor. É mais importante do que a internet, é mais importante do que rede social, é mais importante do que ciclo de amigo, é mais importante do que dinheiro. Oh, irmão, que eu perca casa, que eu perca carro, que eu perca tudo, mas que eu nunca perca dentro da minha casa a alegria de servir a Deus. Pessoas estão vendendo até ministério por causa de coisas temporais que passam. Estão se esquecendo que um dia vão ter que acertar conta diante dele. Estão sacrificando famílias inteiras, desviando os filhos, não é para o mundo não, desviando o filho dentro da própria igreja, ensinando caminhos errados aos filhos e a família dentro da própria casa do Senhor. Aí você vê aí amanhã depois decisões erradas sendo tomadas na casa de Deus, caminhos esquisitos sendo traçados dentro da casa do Senhor, e você fala assim: meu Deus, por que isso? Porque lá atrás Deus deixou de ser a satisfação, a ganância, o poder, a glória temporária, a aceitação dos homens, a mentira, tudo passou a ser satisfatório no coração dele, e Deus foi sendo deixado de lado. Mas aqui nós vemos Josué, irmão, homem que nunca temeu a Deus, que nunca temeu aos homens, nunca temeu o diabo, mas sempre temeu a Deus. Homem que quando estava guerreando, ele falou: sol, pai, lá no alto, e lua se retenha no vale de Ajalon, e durante o dia inteiro, irmão, não houve noite, não houve escuridão, houve dia, e a Bíblia diz que nunca Deus ouviu assim de novo o homem como ouviu Josué. Sabe o que é isso, irmão? É quando Deus está no centro, quando Deus é a plena satisfação do homem, ele pode abrir a boca, que Deus lá do alto ele atende, porque ele é como a menina dos olhos do Senhor. Deus tem que ser, irmão, a plena satisfação da sua vida. Mesmo que tirem tudo de você, mesmo que arranquem tudo de você, você não pode deixar de sentir a alegria dentro da tua casa, na presença do Senhor. É como Jó, perdeu seus 10 filhos, perdeu todos os seus bens, e infelizmente no caso dele, perdeu até o apoio da sua esposa. Mas lá no Salmo, lá no capítulo 19, ele disse: quer saber? Eu sei que o meu Redentor vive, isso para mim basta. Meu Redentor vive, isso para mim basta. Não acredito que a mulher dele morreu, acredito que ela foi restaurada, porque senão Deus teria falado. Depois que Jó teve todas as suas coisas restituídas, eu creio também que a sua vida conjugal foi restituída com a sua mulher, porque a Bíblia diz que ele teve ainda diversos outros filhos,
e as filhas que nasceram dele depois da sua aprovação foram as mulheres mais lindas do Oriente. E não fala nada de outra mulher, então possivelmente foi uma mulher dele. Deus restaurou a casa dele, Deus restaurou o lar dele. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque Deus nunca deixou de ser a plena satisfação do coração de Jó. Sabe como que Deus vai abençoar a tua casa? Sabe como que Deus vai abençoar a sua família? Quando, irmão, Deus for suficiente para você. Estou chorando, vou falar aqui, estou gemendo, estou na prova, estou na luta, está tudo parecendo que está desmoronando, mas quando eu dobro o meu joelho e falo com o Senhor, parece que o céu se abre dentro da minha casa, eu consigo ver a bênção do Senhor, eu consigo ver a prosperidade de Deus, eu consigo ver a plena alegria da minha alma estando diante da presença do Todo-Poderoso. Aleluia! Essa é a razão pela qual Josué estava dizendo: olha, a decisão tem que ser agora, não dá para esperar mais, tem coisa ruim vindo pela frente. Deus tem que ser suficiente, porque só vai ter bandeja daqui para frente. E se vocês não colocarem Deus como suficiente para você, a sua casa vai ter bandeja cananeia, vai ter banquete ruim, vai ter Deus estranho, vai ter prostituição, vai ter religião errada, vai ter deuses falsos. Isso tudo vai vir. Hoje nós não temos mais Baal, irmão. Hoje nós não temos mais Moloque, mas nós temos televisão dentro de casa. Hoje nós temos jogos de futebol. Não estou falando de futebol do diabo, não. Mas você esquecer sua família por causa de jogo, de campeonato, está errado. Você arrumar encrenca com o teu irmão, com o teu amigo, com o teu primo, com o seu pai, por causa de política, isso está errado. Errado. Dividir a sua casa por causa de partidarismo político, por causa de dinheiro, por causa de herança. Está errado. Tem famílias divididas aí por causa de um pedaço de terra. Tem família dividida aí por causa de dinheiro de pai ou mãe que faleceu e veio de INSS e dividiu uma família, um punhado de dinheiro, tentando encontrar satisfação em tudo, menos em Deus. Ô irmão, abra mão, se isso for necessário, para que a tua casa permaneça unida na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos colocar em pé, irmão.